E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Anderson Fernandes e eu quero dizer hoje, nesse vídeo, que você é a justiça de Deus. Uma pessoa essa semana me perguntou, ele veio e me fez uma pergunta. Ele disse, aqui em Mateus capítulo 5, versículo 20, diz assim: por isso vos digo, Jesus estava dizendo, se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino do céu. Ele falou, o que significa isso, pastor? Como que você explica o que Jesus estava querendo dizer aqui? Esse é o versículo 20. O versículo 17 diz assim, Jesus dizendo, não cuideis que eu vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim anular a lei, eu vim cumprir. Cara, você precisa entender que Jesus, a graça, ela não inicia com o nascimento de Jesus. Tudo que Jesus nasceu cumprindo a lei, Jesus foi circuncidado para cumprir a lei, tudo aquilo que Jesus fez, ele veio e tudo que ele fez debaixo da lei, né? Existe uma confusão na cabeça de algumas pessoas com relação a isso. Jesus, tudo que ele fez debaixo da lei. O cumprimento da lei não é o nascimento de Jesus. O cumprimento da lei é a morte de Jesus. Por quê? Porque a lei exigia a morte daqueles que não obedeciam. Se você não cumprisse a lei, você era um réu de morte, né? Você teria que morrer por causa disso, por causa do seu não cumprimento da lei, você teria que morrer por causa disso. E Jesus veio exatamente por isso, porque você não é capaz de cumprir a lei e eu também não sou capaz de cumprir a lei. Jesus veio e cumpriu a lei, e o cumprimento da lei é a morte dele. Amém? O cumprimento total. Tudo que ele fez debaixo da lei. Como ele não errou, ele não pecou, ele cumpriu toda a lei, ele assumiu o seu pecado, que você não cumpriu a lei, mas ele cumpriu. Mas o pecado, a morte que você teria que morrer por não cumprir a lei, Jesus assumiu essa morte. E quando ele morreu lá naquela cruz, ele estava cumprindo a lei. A exigência da lei é morte. Amém? Então, é isso que nós precisamos entender, que a nova aliança inicia com a morte de Jesus. Amém? E aí, Mateus capítulo 5, 21, diz assim, cara, eu gosto muito tem um rapaz que eu escuto na internet, eu vi ele falando uma besteira tão grande nisso, que ele estava dizendo assim, olha, os fariseus, a nossa justiça tem que ir além da justiça dos fariseus. Mas qual justiça? A sua justiça? Você tentar merecer? Os fariseus, o que eles estavam fazendo? Eles estavam tentando merecer a justiça de Deus. Os escribas e fariseus, eles se achavam justos diante de Deus. E Jesus estava dizendo assim, olha, a justiça de vocês não serve, né? Nós precisamos da justiça de Deus. Quando a justiça de Deus está sobre a nossa vida, nós somos justificados por aquilo que Jesus fez, não por aquilo que nós fizemos. Amém? No versículo 21 diz assim, ouviste o que fora dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. E Jesus disse assim, eu, porém, vos digo que aquele que chamar o sermão de tolo, esse será réu do fogo do inferno. Talvez você diga, meu Deus, mas é impossível ser salvo. É exatamente isso. É impossível o homem cumprir a lei. É impossível. Jesus ainda foi além, falou assim, olha, se a lei dizia que se você adulterar, você vai ter lá a consequência, você vai ter uma maldição sobre a sua vida. Eu, porém, vos digo que se você simplesmente olhar para uma mulher com um desejo impuro no seu coração, você já cometeu adultério. Então, na verdade, assim, por que Deus deu uma lei que é impossível de ser cumprida? E Jesus vem ainda e fala assim, olha, a lei diria que se você matar, você seria réu. Eu digo que se você chamar o sermão de tolo, você já é réu do fogo do inferno. Por que Deus daria uma lei que é incapaz de ser cumprida? Exatamente para que quando você
olhe para você mesmo. A lei, ela é como um espelho. Ela é perfeita. A lei expressa a perfeição de Deus, a santidade de Deus, a pureza de Deus. E ninguém perfeito pode entrar no reino do céu. Somente uma pessoa 100% perfeita. Então, a lei, o que ela faz? Ela te mostra, ela é como um espelho que te mostra o quão sujo você é, o quão impuro você é. Ela vem e denuncia o seu pecado, porém ela não te salva. Ela é como um espelho que mostra todas as suas imperfeições, mas ela é incapaz de te salvar, ela é inadequada para te salvar. Ela te condena, ela te joga sobre você a culpa, ela mostra que você não é bom, que você não é justo. Para quê? Para que você, à medida que você olhe para a lei, quando a lei te mostra que você não é bom em você mesmo, que você não é merecedor em você mesmo, você fala, Senhor, o que eu faço agora? Eu não posso ser salvo, eu não sou justo, eu não sou bom, eu sou um pecador. Quando você admite que você não pode, você recorre para aquilo que Cristo fez lá na cruz do Calvário por você. Quando você se refugia nele, a justiça dele entra na sua conta. A Bíblia diz lá no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 1, 2, 3, até o 9, diz assim, ora, aquele que trabalha e no final do dia recebe o seu salário, isso não é favor, é mérito, né? É dívida. Se eu trabalhei e o meu patrão me paga o meu salário, então isso não é um favor que ele está me fazendo. É dívida, eu trabalhei, eu mereço receber. Mas a Bíblia diz que aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica, olha essa palavra, o ímpio, a sua fé é acreditada como justiça. Ele justifica o ímpio, aquele que não merece. Ele não justifica quem já é justo, ou quem se acha justo, né? Talvez você se acha justo. Como que ele vai justificar você se você já se acha justo? Ele justifica o ímpio, aquele que reconhece que em si mesmo ele não é capaz de exceder a justiça dos fariseus, dos escribas, que também se achavam justos. E o que ele faz? Ele não tenta se achegar diante de Deus com a sua própria justiça. Ele se submete à justiça de Deus. Ele olha para a cruz e fala, Senhor, eu não sou bom em mim mesmo. Eu não tenho mérito. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que tenta se justificar diante de Deus com base na lei, está lá escrito em Tiago, capítulo 2, verso 10. 2:10, acho que é isso. Ou 1:10. Aquele que tenta se justificar diante de Deus com base na lei, e ele tropeçar em um ponto, ou seja, aquele que tenta merecer, aquele que tenta ser justo em si mesmo, mas ele tropeçar em um só ponto, ele é culpado por todos. Então, resumindo, se você não matou ninguém, se você não fez... não é um traficante, se você não é um bandido, se você não está atolado no pecado, mas você contou só uma mentirinha, é como se você fosse um assassino. Resumindo, é impossível, Jesus estava querendo dizer aqui, olha, é impossível o homem ser justificado diante de Deus com o seu próprio mérito, pela sua própria bondade, querido, pela sua própria justiça. Qual é essa justiça que nós precisamos para nos achegar diante de Deus? Para ser maior do que a justiça dos fariseus? A Bíblia diz que nós somos a justiça de Deus em Cristo. Eu não paguei pelo meu pecado, mas Jesus pagou. E ele pagou pelo meu pecado para que eu me tornasse justo. E porque eu creio nele, a Bíblia diz que a minha fé é acreditada como justiça. Amém? Essa é a palavra que Deus estava queimando dentro do meu coração. Tem muita gente que interpreta muito errado essa passagem bíblica, mas tá aí a explicação. Amém? Se inscreva aqui no meu canal, Anderson Fernandes. Eu tenho uma página no Facebook, Anderson Fernandes. Vai lá, curte. Maravilhosa Graça também é outra página. Vai lá, curte e é nóis. Tamo junto.